Fala aí galera, eu sou o T e se o deck for de menininhas, haha, aí sim a Konami lança Custom Cards. E bem meus amigos, hoje eu tô aqui para poder comentar um pouquinho com vocês sobre os novos suportes anunciados para mais um deck, que é o deck de Punk. Para quem não tá ligado, a Konami já anunciou que vai ter uma nova coleção semelhante à Mama. Eu confesso que é a Quarter Century Trinity Box. Essa coleção ela vai trazer suportes para 3 decks, né, no caso, que vão ser o tema ali da caixa no OCG, que são o Orkust, o Dragon Maid e o vídeo de hoje que é o Punk. Até o momento já teve o anúncio das cartas de Orkust, como você pode me ouvir falando sobre aqui em cima. Hoje nós vamos comentar sobre o que saiu para Punk, certo? É importante frisar que há um tempo atrás já tinha saído um vazamento sobre os suportes novos que viriam a ter nessa box, certo? Que vai lançar no OCG e depois deve vir pra gente como sendo uma coleção especial de reprints, como foi Mama, Maze of Memories, lembra? Porque lá também tava vindo uma coleção, eu não lembro se era Quarter Century Box, alguma coisa, eu acho que era Quarter Century Box o nome da caixa, e pro TCG ela veio como Mama, e lá teve suportes para Sky Striker, teve suporte para Witchcraft e Mayakashi com uma box tematizada, com sleeve tematizado e com bons reprints além dos novos suportes para esses decks, que cada um teve 2 cartas. Então, há um tempo atrás foi vazado algumas informações sobre o que seriam esses suportes. Os vazamentos do Orkust, acho que o link um se concretizou, o outro eu não lembro, tá? Mas, enfim. E aí também aproveitaram e viram lá, se esse vazamento do Orkut são real, então o vazamento de Punk e Dragon Maid também são. Porém, eu não tinha feito o vídeo porque eu não queria comentar o vazamento, eu queria comentar em cima das artes das cartas. Foi exatamente o que tinha sido vazado, mas vamos debater um pouquinho caso você não tenha visto ainda esse vazamento. O assunto é esse, meus amigos, partiu, então vamos lá. Muito bem, então aqui na tela tá as novas cartas que vieram, lembrando, são 2 cartas por arquétipo, dentre Orkust, Punk e o Dragon Maid, cada um vai receber 2 cartas. O Orkust já recebeu o Link 1, muito bom, era bem o que ele precisava, e eu confesso que a outra carta eu nem lembro. Ah, é um Link novo, né? É um Link novo, que inclusive funciona bemzão dentro do deck, né? Então foram suportes que preencheram buracos que o deck tinha. O Punk são essas cartas aqui. Eu confesso que eu tentei pensar sobre mais ou menos o que o deck de Punk precisava e eu deixei nesse vídeo aqui em cima, ó, imaginando o que poderia vir pro deck de Punk. Eu pensei algo na vibe de trazer alguém do deck salvo engano, mas eu não pensei em alguém como nível 8, que é mais ou menos o que a Konami fez aqui. Ela lançou uma menininha com nível 8, dá pra ver que aqui do lado é a Ziami, né? E aqui do lado eu acho que é a Fox, né? Por causa da roupa. Não, é a Dirnote, por causa da roupa. E aqui tem uma nova vagabunda, uma nova criancinha nova. E enfim, tá aí ó, uma nova menininha para você poder, né, saciar a sua vontade. Aqui embaixo nós temos o outro suporte que foi um Exceed. O Punk não tem Exceed, ele tem uma fusão, né, que é aquele peixe lá, o Rising Carp, e tem também o Amazing Dragon, que é um Synchro 11. E também tem um Synchro 8, que é basicamente o nível dos Punks, né? Nós temos todos os Thunder, que são de nível 3. Nós temos a Dirnote, que é de nível 5. E salvo engano, a Dirnote é a única nível 5. Somando aí, você já tem um Synchro 8, que é o que precisa. E o deck consegue fazer também o Synchro 11, porque além dos Thunder 3, nós temos os outros monstros que são os nível 8, né? Que no caso nós tínhamos até então a Ogre Dance, nós tínhamos também a Fox Tunny e agora nós temos uma menininha nova, que é essa aqui que também é nível 8. Então tá dentro do que o deck precisava, né? Que era Synchro 8, Synchro 11 e tinha a fusão, que aí era desconectado, mas tinha uma fusão porque sim. Agora, eles lançaram uma coisa que faz muito sentido dentro do deck, que é um Exceed 8, porque você coloca os monstros 8 do lado, ou um Exceed 3, que seria interessante também, porque eu acho que é mais fácil ter monstro solto de nível 3 do que monstro solto de nível 8. Mas aí é que entra a parte que eles burlam a mecânica. Vamos tentar entender aqui o que as cartas fazem, depois eu falo um pouco sobre algumas questões que eu observei só por ler por cima, tá? Ainda não tenho o vídeo de replay do Lithium para eu poder embasar a minha opinião, como eu sei que você já vai ter feito quando você estiver assistindo esse vídeo aqui. Então, a menininha é a Nopunk Rising Scale. Ela é um Sea Serpent. Olha essa carta aqui, ó. Ela é um Sea Serpent. Olha essa menina aqui, ó. Ela é um Sea Serpent. Então tá bom. O efeito dela é, você pode banir um outro Punk, ela é nível 8, né, 2.400 de defesa e 2.400 de ataque. Você pode banir um outro Punk card da tua mão ou cemitério como custo, e aí você faz special summon dessa carta da tua mão. É justo, tá? É tranquilo a forma que ela entra. Entra comendo um Punk do cemitério, banindo o Punk do cemitério,
e tá tudo certo. Então, boa forma de entrar. Ela não descarta cartas, porque só pra gente poder passar por cima, né, aqui as outras menininhas, as outras punks, elas se invocam também. Se a gente for dar uma olhada aqui na Ogre Dance e também na Fox Tunny, que são nível 8, elas entram no campo. Como? A menina, todas as duas têm um efeito, né? Ó, você pode tributar um punk e faz special dessa carta da tua mão. Então é assim que a Ogre Dance se invoca, como sendo nível 8. A outra, que é a Fox, também tem o mesmo efeito, né? Você pode tributar um punk e faz summon dessa carta da tua mão. Essa é a forma que elas têm de se invocar, tributando o outro punk. Nós temos a Dirnote, que é teoricamente o brick do deck, né? Mas a Dirnote também tem uma forma de invocar monstro de nível alto. Ela é de nível 5, então ela não entra por normal summon. E aí uma forma que ela tem de entrar da mão é que você pode revelar um outro punk na tua mão, faz summon de um dos monstros revelados e aí você manda o outro pro cemitério, né? Você tem que revelar um outro punk. De note é feito, revela um outro punk. Escolhe qual dos dois você invoca e o outro vai pro cemitério. Então ela pode se invocar pelo custo de jogar um punk fora, né? E aí você consegue colocar a de note no campo. Essas são as formas que as menininhas se invocam, as meninas de nível alto, né? Tem também o que é aí a forma principal, teoricamente, o Rising Carp. O Rising Carp, ele é feito com 2 punks, né, e você acaba usando o Sharakusai para poder fazer ele dá efeito, paga 600, faz uma fusão usando 2 punks na mão ou campo. E aí você faz aqui o Rising Carp, que é um peixe, e aí você tributa ele e faz summon de até 2 punks com nomes diferentes da tua mão e ou deck, exceto de nível 8 em posição de defesa. Então eu falei do Rising Carp, mas ele não faz isso não, porque ele não me invoca nível 8. Tudo bem. Ok, agora a gente volta pra cartinha aqui, né? Por que eu mostrei tudo isso? Pra você ver como ela é muito melhor. Porque ela reaproveita as cartas que estão no cemitério. Você vai jogando de punk, as cartas vão pro cemitério e essa menina entra comendo uma carta do cemitério, o que é muito bom. O segundo efeito dela é, se esse card é special invocado, é um trigger, você pode pagar 600 pontos de vida, pega um punk do teu deck ou do cemitério, exceto um punk nível 8. E aí você adiciona ele pra tua mão, ou você faz Special Summon dele, né? Como é certo nível 8, ela não é a cartinha que vai fazer Exceed 8 pra você. Ela vai trazer um monstro de nível 3, um Tanner de nível 3 teoricamente, que junto com ela vira um Synchro 11, tá? Mas, além disso, ela tem um outro efeito que é bem interessante. Que quando o monstro que o oponente controla com 2500 ou mais de ataque ativa um efeito, você pode mudá-lo para Face Down Defense Position. É só para monstro de ataque alto, que é mais forte do que ela, porque ela tem 2.400 de ataque, mas dá um book em algum bicho em algum momento, isso pode ser útil, isso aqui é interessante, tá? É um efeito a mais, é um bicho, o Punk ele tem um probleminha, né, de sobrarem monstros, eu acho. Então o probleminha que ele tem de sobrar monstros, que seja esse, porque aí pelo menos ele faz alguma coisa, tá ligado? Tipo, aqueles Battle Wasp, aqueles insetos, ele tem os monstrinhos pequenos, né, que eles têm efeitos extras, até o Big Trooper tem algo parecido também, que eu acho válido, porque os monstros sobram, mais ou menos como o Splite é também, tá? Não é que o Splite falta onde chegar, ele tem muitas coisas onde chegar, mas os monstros soltos fazem alguma coisa de main deck, que é o Carrot e o Red. No caso do Battle Wasp, tem o Poison, que ele tem o efeito de tributar um outro inseto para negar o efeito de monstro, apesar dele ser pequenininho, né, ele tem baixo ataque. O Scale Bomber também, do Trooper, ele tem um efeito que ele dá tipo um ogre, tá ligado? Quando o cara tem um efeito, ele tributa um inseto e mata o bicho que ativou o efeito, tem um efeito nessa vibe, é interessante. Principalmente no Trooper, falta onde chegar, ou pelo menos faltava, antes dos Battle Wasp novos. E aí faz sentido que o deck tenha essa parada. Quando não tem muito onde chegar, que pelo menos algum monstro de main deck faça alguma coisa, porque se vai sobrar alguém, que sobre alguém que tem efeito. E aí pelo menos ela tem esse efeito de interação, né? Então ela é uma carta muito boa, tá? Ela entra de maneira tranquila no deck, maneira essa que nenhuma das outras menininhas fazem. Ela invoca um do deck, ela invoca alguém do deck, certo? Pagando 600 aí de vida. E se ela sobrar, e dá pra você fazer ela sobrar, ela muda algum bicho de ataque alto pra face down defense position. Então, esse é o efeito dela. É muito boa, tá? É que a gente já tá... e aí entra até no vídeo que eu falei das cartas de Necroz, a gente já tá tão engessado, a gente já tá tão anestesiado, na verdade, com o absurdo, com o nível de poder que o jogo tem, que uma carta tão forte como essa, às vezes ela pode até parecer nada demais, mas ela é muito forte. Saca? É um extender que invoca alguém do deck, pelo amor de Deus, cara. Entra banindo alguém do cemitério, é custo grátis, teoricamente. E se não tiver no cemitério, pode banir da mão, se você quiser. E ela entra invoca alguém do deck. Pô, isso é bem forte e tem potencial de ser interação. Ela é muito boa, apesar de ser um Sea Serpent que me deixou puto, porque essa mina aqui não é Sea Serpent. Enfim, agora vamos pro Exceed, né? Esse Exceed aqui, ele é um rank 8, Psyche. Ele é feito com 2 nível 8, e na arte tá aqui, ó, a Zia me segurando a porra de uma máscara ali em cima.
desse dragão chinês, sei lá o que é isso. E aí o efeito é o seguinte, ó. Uma vez por turno, você pode fazer Exceed de um Punk, Junferver, que é o nome dele, por usar um Punk Fusion ou Synchro que você controla. Então, entra como se fosse um Jinguiço. O que, como eu disse pra vocês, não é a coisa mais simples do mundo colocar 2 nível 8 no campo. Dá pra pôr, principalmente quando você usa... Na verdade, dá pra fazer bem tranquilo, né? Na verdade, o deck faz exatamente isso. Então dá pra fazer o Exceed 8 bem tranquilo. Mas, pelo jeito que o efeito desse bicho eles optaram por fazer essa burlada, né? Porque como é que você faz um Exceed 8 nesse deck? O deck é feito pra fazer Synchro 8 e ou Exceed 8, né? Basicamente isso, na época do Calzula. Quem não lembra que você fazia Calzula e depois Zombie Vampire? Dá pra fazer. Porque a Dirnote com a Xiamen tá no campo, né? Xiamen que pegou Fox. Fox descartou, trouxe Dirnote. Juntos os dois, faz um Synchro 8. Esse Synchro 8, hoje em dia é o Dragon Drive, né? Que é Punk, mas poderia ser o Calzula na época. Aí o Calzula dava efeito e o Dirnote no cemitério também. E o Dirnote invoca a Fox Tani. Então o Calzula emilava 5, e aí você juntava a Fox, que é 8, com o Ruler, que era, eu falei Chaos Angel, é Chaos Ruler, né? Que era 8, e aí você fazia um Zombie Vampire, que milava mais cartas. E aí se acertasse Tiara, milava mais cartas, enfim, era esse tipo de coisa. Então dá pra fazer Exceed 8 tranquilamente, por causa do Dirnote. Mas aí tem o Synchro do lado, né? Tem que ter um Synchro 8 e a Dirnote invoca alguém. Dá pra fazer tranquilo, mas eles resolveram fazer burlando, pra você ter monstro sobrando, que pode ser essa menina. Por isso que ela tem interação, ela pode sobrar, você teria que usar ela pra fazer um Exceed 8, mas como ele bula, ela sobra. Faz sentido, tá? Bem planejado. Enfim, agora a gente vai pro efeito dela, né? Que é o seguinte, é um Exceed 8, e aqui entra outra questão, mano, que a gente também tá mal acostumado com relação a cartas que interagem. Ela interage, porque o primeiro efeito dela você paga 600 de vida, detacha o material dela e compre uma carta. Ok. Quando um efeito de monstro é ativado e você tem um nível 3 Psyche no teu cemitério, você pode detachar o material dessa carta, nega a ativação e se fizer, destrua o monstro. Então, nega a ativação de um monstro, detachando o material e destrói. É uma negação que nega e destrói. É bom, cara. E ele não é tão genericão, porque não é todo deck que faz Exceed 8 que pode usar esse monstro como sendo um Omnegate. Por quê? Porque não tem Psyche 3 na engine. Nem todo deck tem esse Psyche 3. Eu digo assim, eu tô usando aqui um Tiara que não tem Punk. Vou fazer um Exceed 8, eu vou fazer esse cara porque é negação. Depende, tem Psyche 3 no cemitério? Se não tem, ele não é negação, tá? É só pra deixar claro isso. Mas ele é um monstro muito bom, ele nega e ele pode comprar cartas. E aí, nesse deck de Punk, ele tem uma temática que sinceramente é bem estranha. Eu acho bem estranha a construção dele, né? Mas a Konami lançou ele como sendo um deck que faz esse tipo de coisa aqui, ó, paga a vida. Em determinado momento, né, quando a gente teve a regra do tempo e tal, isso aqui acaba sendo uma desvantagem, mano. Mas ele tem formas de transformar isso em vantagem. Com os suportes novos, que foram lançados há muito tempo, né, nós tivemos a Dirnote e também o Campo. O Campo, ele diz que toda vez que um Punk teu paga vida, né, um Psyche paga vida na verdade, você pode comprar uma carta e isso pode ser ativado, não é essa carta aqui não, né. Você pode... Cadê essa desgraça do Campo? É isso aqui sim. Você pode comprar uma carta, né? Então toda vez que se um Psyche que você controla paga vida, você pode comprar uma carta. E você pode ativar esse efeito até 2 vezes por turno. No teu turno você vai pagar vida várias vezes, né? Até então eu acho que você pagava vida pelo menos 4 ou 5 vezes no turno normal. Agora você pode pagar mais, porque tem a menina nova. E tem o bicho que compra carta. E aí então você compra 2. E no turno do oponente, pelo menos uma... Você vai fazer 2 vezes também, porque o Dragon Drive pode voltar do cemitério. E o Shirakusai vai fazer 5. Então você paga e compra mais 2. Então é um turno que você faz de Punk comprando 4 cartas. Por quê? Porque a engine dele é muito frágil por não ter onde chegar, como o deck puro, tá? Entenda que eu tô falando como um deck puro. Eu sei que o Punk foi construído para tentar ser uma engrenagem, com esses Yami, com a Fox e com o Dirnote. Isso aí por si só já é uma engrenagem, tendo teleporte forte, inclusive, que você pode usar em Centurion, porque o Centurion precisa fazer um Synchro 8, então o Punk vira Centurion, dá pra você usar. Mas como um deck puro, ele é fraco em força mesmo, tá? Fraco em força. Mas ele é um deck que cabe muita defesa, muita TK, porque a engrenagem é bem pequena. Então, por ele ter o teto baixo, ele ser fraco na questão do teto, como deck puro, o campo tenta sanar isso, comprando cartas. Já que o teu deck tem a engine fraca e se apoia um monte de tech, que você compre cartas para ver essas techs na mão. Faz sentido também com a construção do deck. Por isso que você tende a comprar até 4 cartas, mano. 2 no teu turno, 2 no turno do oponente. E você tem, interagindo com o oponente,
4 draws, podendo ter mais hand trap. O Exceed te dá mais uma draw, mesmo sendo uma interação a mais, saca? Então, só que aí qual é a questão? Se você faz ele com um punk só, ele não pode dar os dois efeitos, né? Porque se você detachou para comprar carta, você não tem material para detachar para negar, e aí ele vai ter só um material. Mas em todo caso, é um monstro bem bom, tá? É um monstro bem interessante. E são suportes bons, cara, são suportes bons. Olha a fragilidade, questão de buraco que o deck tinha. A ausência de ter muitas coisas de onde chegar, né? Então aqui você tem onde chegar, certo? Porque no teu turno, cara, rola de você quer fazer o Amazing Dragon no turno do oponente, certo? Amazing Dragon. A gente vai ter que fazer o Amazing Dragon no turno do oponente, que é a principal interação do deck de Punk. Como é que você faz o Amazing Dragon? Você vai passar com o Sharakusai e o Synchro 8, porque o Synchro 8 não tem pra onde ir. O Synchro 8 é o Dragon Drive que pegou um Tanner 3 Psyche pra mão, né? Que pode ser o Ogre Hand Trap, ou pode ser então algum Extended de Punk, né? Tipo a menina que pega Trap. Então você quer fazer esse cara no turno do oponente. Aí o Sharakusai no turno do oponente dá efeito e faz Synchro, usando ele mesmo. E o Synchro 8, que é o Dragon Drive. E aí você faz o Amazing Dragon. Beleza. Mas no teu turno, você pode fazer o Amazing Dragon aqui, certo? Você faz o Dragon Drive no teu turno, pega o bicho, pode ser um Punk, o campo vai descer esse Punk nível 3, né? Tanner, que vai pegar a Trap, e você junta pra fazer o Amazing Dragon. O Amazing Dragon dá efeito e traz de volta do cemitério a... Como é que é o nome dela? A Dragon Drive. Isso faz sobrar um monstro 3. Então, em cima do Amazing Dragon, que entrou como Reborn, porque ele tem dois efeitos, né? O primeiro efeito, que é o efeito de interação, que quando ele entra, ele volta cartas do campo do cara pela quantidade de Punk Tanner que tem no campo ou cemitério, são pelo menos 4. Mas ele tem um efeito de Extender, que você pode escolher um Punk no teu cemitério e faz summon dele. Então se você faz esse cara aqui, revive o Dragon Drive, ele vira o Exceed, e você ainda vai continuar tendo a outra interação, tá? Então é mais ou menos isso, cara. Eu vou até pegar aqui um esboço de uma decklist. Eu acho que eu tinha até mostrado isso pra vocês lá no outro vídeo. Eu não sei se eu preciso mostrar isso aqui agora, mas eu vou tentar. Eu até tenho um esboço de decklist aqui, porque até então, o jeito que o deck era, dava pra você fazer o seguinte. Eu vou mostrar até com teleporte, né? Tem até aqui a custom card que eu tinha feito. Eu vou mostrar até aqui com o teleporte. O teleporte aqui na nossa jogada, e aí eu tô falando nessa parte aqui do Exceed, tá? Vamos ver se o DB me mostra. Eu vou pegar o teleporte, vamos ativar, e o teleporte vai trazer o Ziami, ok? Beleza, agora a gente tem Time Phase, Ziami dá efeito, você paga 600 tola, e aí você vai pegar um bicho. Depende, se for o Ziami Normal Summon, você vai pegar a Fox pra invocar alguém do deck, mas se não for, você vai ter que pegar o Sharakusai, né? Pega aqui o Sharakusai. O Sharakusai vai ser Normal Summon, e a gente vai pagar os 600 pra poder fazer uma fusão. Joga os dois fora e faz o Rising Carp, se o meu DB me ajudar, né? Se o meu DB não ajudar, eu não vou mostrar, né? Eu vou fazer o quê? Beleza? Tentou me ajudar aqui, fiz o Rising Carp, efeito dele, tributa e traz 2 do deck. Aí você vai poder trazer, não pode ser nível 8, tá? Isso aqui é importantíssimo, não pode ser nível 8. Você vai trazer aqui então o Dirnote e você vai trazer agora um Punk pequeno que gera vantagem, que no caso é o Agon. O Agon vai dar efeito, vai pagar mais 600 e vai pegar um campo. Vai pegar o campo aqui pagando mais 600. Já tivemos 3 monstros pagando 600, né? Beleza, você vai ativar o campo, vai juntar os dois. E aí você vai fazer o Dragon Drive. O Dragon Drive também vai dar efeito, vai pagar 600. E a Dirnote vai dar efeito para reviver alguém. Geralmente, o Sharakusai, porque ele tem que ficar no campo no final, né? Aqui, essa menina vai resolver, vai buscar uma carta. Então a gente pega um Punk, um Psyche Thunder 3, né? Que pode ser o Ogre, mas para essa jogada, vamos pegar para fazer a jogada do deck puro mesmo. Vamos pegar a Madame Spider. Ok, o campo viu alguém pagando vida, então toma. Ele compra uma carta. Comprou uma cartinha de lambuja aí. O segundo efeito do campo, bane um Punk do cemitério, né? E aí você traz um Punk da mão. Esse Punk aqui vai dar efeito, vai pagar 600 e vai pegar a Trap. Geralmente, a nossa mesa terminava aqui, tá? A nossa mesa terminava aqui. O campo vai dar efeito e vai comprar mais uma. E aí a nossa mesa termina aqui. Eu seto uma carta porque eu não tenho muito o que fazer com os monstros que sobraram. Beleza? Então, o que você poderia fazer? Juntar os dois, fazer um Exceed 3 e você jogava de Gold Pride, por exemplo. Você podia já fazer um Psyche End e deixar aqui, mas aí não ia ter Amazing Dragon pra fazer no turno do oponente. Desse jeito aqui no turno do oponente, o Sharakusai dá efeito, paga 600, faz o Amazing Dragon dá efeito, volta as cartas do cara pra mão, o campo compra mais uma carta e você tem isso aqui e esse monstro sobra, né? Teoricamente. Então o que a gente vai fazer? Dá pra juntar os dois aqui, ó, o nível 8 com o Tanner 3 e você faz o Amazing Dragon, um deles, né?
O Amazing Dragon vai dar efeito, vai reviver um punk do cemitério, você revive o nível 8, porque o Amazing Dragon não tem preconceito com monstro de nível 8, né? O resto do deck todo tem preconceito com monstro de nível 8. E agora eu tenho aqui mais ou menos o que eu tinha antes. O plus é, eu vou fazer em cima desse cara o Exceed, né? Então tá aí, ó. Eu fiz esse Exceed, ó, porque uma vez por turno você pode fazer Exceed dele por usar um Punk Fusion ou Synchro que você controla com o material. Não precisa ser nível 8, eu faço em cima de qualquer bicho, burlando igual o Dinguiço faz. Agora eu tenho a mesma coisa que antes, plus uma interação. Entende que corrigiu uma falha do deck, né? Então faz muito sentido. No turno do oponente, o Sharakusai vai dar efeito, ele vai fazer o Synchro aqui, ó, do Amazing Dragon. E aí ele entra voltando 4 cartas do cara pra mão. O campo vai trigar, vai comprar uma carta. Se o cara ativar algum efeito, esse monstro detacha, paga mais 600, o campo triga e compra mais uma carta. E é isso aí, cara. E eu ainda tenho essa interação aqui pra fazer. É bastante. Com pouquíssimas cartas, eu comprei 4 cartas, fiz jogada com um teleporte e eu tenho essa mesa aqui. Então, uma falha que se tinha de onde chegar foi corrigida, tá? Agora, qual é o problema? O problema dessas cartas aqui. Que nem é um problema, né? É só um downside, teoricamente. Que é essa menina, cara. Me incomodou muito o fato de ela não ser alcançável. Como que ela não é alcançável se eu tenho a Ziami que busca ela? É que no deck puro, se eu começo de Ziami e pego ela, eu não faço nada, entende? Isso pensando em jogada com uma carta, é claro. Se você tiver mais cartas, você vai ter que banir da mão, ou você baixa o bicho da mão. Mas se o Ziami for o meu normal summon é... É claro, eu tô sendo muito exigente porque eu tô pensando em jogada de normal summon, né? Mas se o Ziami pega ela e eu não tenho mais nada de punk, eu não tenho mais o que fazer. A não ser que eu linke o Ziami, faça um Almirage, e aí eu bana a Ziami do cemitério com essa menina. Porque ela entra banindo um punk da mão do cemitério. Aí eu invoco ela, aí ela paga 600. Invoco alguém do deck, aí eu invoco o Sharakusai. Que o Sharakusai vai dar efeito e vai... Então, na verdade, parando pra pensar, isso aqui muda, né? Porque se eu fizer jogar desse jeito tendo o Almirage, por exemplo, já me economiza cartas, né? Nem preciso fazer aqui o combo. Porque aí, de novo, nós somos Yami, o que a gente faz? Pega a Fox, e a Fox descarta uma carta pra trazer alguém do deck, né? Pode ser o Dinote direto ou o Sharakusai pra poder dar a volta do Rising Carp. Mas com essa menina, você dá a normal summon do Ziami, linka pra fazer um Almirage, só que o Almirage vai ficar sem propósito. E aí ela entra e invoca alguém do deck. Invoca o Sharakusai faz o Rising Carp, que tributa, invoca o Dinote e um bicho, e você, agora, com um normal summon de Ziami, ao invés de ter que descartar com a Fox, você trouxe ela do deck. Eu acabei de gostar mais dessa carta, né? Porque ela faz jogada com uma carta deixando o Almirage lá, solto, foda-se, tá ligado? Mas qual que é a questão? Por ela ser nível 8, o deck tem preconceito em como chega nela. Fora a Ziami, não tem outra forma de chegar nela. Porque nós temos cartas que buscam cartas, é claro que temos. O Ogre se descarta, né? Ó, cadê? Você pode mandar essa carta da mão ou campo pro cemitério, adicione um Punk Monstro deck pra mão. Exceto nível 8. A Ogre não pega a Fox e não pega a menina nova. Outra carta que faz isso, que tem efeito semelhante, é a Fox. A Fox diz que você pode mandar essa carta da tua mão ou campo pro cemitério, mande uma carta da mão ou pro cemitério e se fizer faz summon de um Punk do deck. Exceto de nível 8. O Rising Carp também tem a mesma coisa, como eu mostrei pra vocês. Ele vai tributar pra invocar 2 Punk do deck, exceto de nível 8. Então as formas que a gente tem de chegar nesses monstros do deck é só de normal summon Ziami, ou hard draw dela, o que faz com que no teu deck ela seja tree off. Isso é ruim? Não. Mas, enfim, mas pelo menos tem essa parada que eu acabei de mostrar pra falar com vocês, né? Não sei se vocês entenderam. Normal summon da Ziami, pega ela, linka fora a Ziami pra fazer um Almirage, né? Com o link 1. E aí, pronto. Ela entra, invoca o Sharakusai e você faz a mesma coisa sem ter que descartar uma carta com a Fox, saca? Então preenche uma lacuna com a jogada de normal summon Ziami seu bancard play também. Coisa que não era porque a Fox tinha que descartar uma carta. Então são suportes muito bons, tá? Eu não sei se eu consegui mostrar mais ou menos o que eu queria sobre esses novos suportes, mas tá aí. Vocês acharam com os Stocards? São cartas bem fortes, tá? E preenchem lacunas do deck, o que é a parte mais importante. Com o engine, eu nem sei se melhora tanto assim. Talvez melhore, né? Porque se você usa o Punk como engine, você tem uma negação que nega e destrói. Na verdade, é bem forte. E agora, se você tem um Punk como engine, mano, você pode fazer o Dragon Drive, que não tem Punk pra buscar. Então você pega a Ogre, que é uma boa hand trap no formato, versus a Zamina. Então você tem uma boa hand trap que o Dragon Drive busca. E em cima do Dragon Drive você faz uma negação, que nega e destrói monstros com a jogada de Punk, saca? Se você não for usar o Dragon Drive pra nada, é claro, né? Então, tem uma forcinha aí como engine fora do deck também. Mas é basicamente isso. Valeu, falou e até mais.